Convido os amados para que todos possamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 9. E nós faremos a leitura do verso de número 1, do verso 1, até o verso 19. Daniel, capítulo 9, com a leitura do verso 1 ao verso 19. Vamos aguardar um instante até que todos os irmãos possam localizar. Amém? Eu costumo ajudar dizendo que é depois de Gênesis, né? Acompanhem atentamente a leitura que eu farei desse texto, que diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Oremos. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, tocados pelo teu Santo Espírito, ouvir e entender a tua voz. Que nós possamos, ó Deus, nos momentos que passaremos aqui, nós que aqui estamos e os nossos irmãos que acompanham à distância, que tenhamos, ó Deus, a tua orientação. Recebamos, ó Pai, do alto o teu alimento espiritual. Pedimos isso, ó Deus, humildemente, fiados, ó Deus, em tua misericórdia, fiados, ó Deus, em tua grandeza, fiados, ó Pai, em tua graça, para que o Senhor então nos atenda e nos alimente espiritualmente, nos preparando, ó Deus, para vivermos cada dia, sempre nos caminhos do Senhor, professando a tua verdade e vivendo-a. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, e pela tua misericórdia fala aos nossos corações, não pelo entendimento nosso humano, não pelo conhecimento que nós tivermos, qualquer que seja, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor fale e testifique, ó Deus, com o nosso espírito a respeito das coisas lá do alto, das coisas, ó Deus, que são parte do teu reino. Abençoa, Deus, assim o teu povo. Rogamos, ó Deus, neste momento, que os nossos amados irmãos possam ser consolados com a tua boa palavra, com a tua verdade, e que nós tenhamos então, ó Deus, plena confiança de que o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas. É assim que falamos contigo em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar que desde Davi, chegando até Salomão, o Senhor tinha abençoado o seu povo de tal sorte que este povo veio a ser um povo forte, reconhecido em toda a terra, veio a ser um reino temido, veio a ser um reino digno de respeito entre as nações, e veio a ser um reino que era conhecido pelo favor da potente mão de Deus ao seu lado. Mas esse reino, após Salomão, como nós bem sabemos, ele foi dividido, e ele foi dividido justamente por ser ocupado os tronos destes reinos, já agora em dois, por pessoas que não estavam satisfeitas em simplesmente agradar ao Senhor. E então, nessa ânsia de poder, e nessa ânsia de quererem ser temidos, observando conselhos que nada tinham a ver com a vontade de Deus, o reino veio a ser dividido e assim caminhou. Um rei após outro assumindo tronos paralelos do reino de Israel e do reino de Judá. E meus irmãos, nós vemos aqui Daniel vivendo uma situação que já era, por assim dizer, a reta final de sua vida. Pois ele havia sido tirado de seu lar, havia sido tirado de Jerusalém, e
Ele era de família nobre, ele era de família de posses, era um menino, por assim dizer, rico. Foi levado então para o cativeiro babilônico, por volta de seus 14 anos de idade. E já nesta oração que nós acompanhamos aqui a leitura, Daniel já estava aí por volta dos seus 82 anos de idade. Já haviam se passado 68 anos, aproximadamente, desde que ele havia chegado na Babilônia. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas nessa contextualização eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que esta oração que Daniel fez ao Senhor, ela foi uma oração na qual ele parafraseou, ele fez uma citação com palavras próprias dos textos bíblicos, dezenas e dezenas de textos bíblicos, nos quais esta oração de Daniel estava amparada, demonstrando assim o seu profundo conhecimento da palavra de Deus. Ele fez citação de Moisés, ele fez citação dos livros de Moisés, ele fez citação de Jeremias, ele fez citação de Daniel, ele fez citação de Números, ele fez citações dezenas e dezenas de textos da palavra de Deus, demonstrando um profundo conhecimento que ele tinha, um profundo contato e intimidade que ele tinha com a palavra de Deus. Mas é importante nós observarmos também que isso não foi uma coisa que ele desenvolveu em sua velhice, mas isso foi uma coisa que ele trouxe já do seio de sua família, pois é notório, meus irmãos, que Daniel chega na Babilônia e a primeira providência que ele toma chegando na Babilônia era não se contaminar com as comidas que eram oferecidas, comida de primeira, comida saborosa, mas elas eram comidas sacrificadas aos ídolos. E vinham dos ídolos para a mesa do rei e de todos os seus conservos, entre eles Daniel e seus amigos, mas focando na pessoa de Daniel. Aos seus 14 anos, ele já tinha o topete, já tinha, o entusiasmo de um servo fervoroso do Senhor, de tal sorte que ele recusa alimentar-se, então, daquela comida, porque ele entendia que aquilo ali não faria bem para o relacionamento dele com Deus. E ele propõe em seu coração e faz essa proposta, e eu imagino que ele certamente colocou isso diante de Deus, pedindo a orientação de Deus, e o fato é de que ele foi atendido em seu pedido, e não precisou se contaminar com aquelas iguarias que eram oferecidas a falsos deuses. E meus irmãos, por que esse menino fez isso? Porque esse adolescente fez isso? Porque certamente, meus irmãos, eles já tinham um contato real com Deus, não era um contato imaginário, não era um contato ritualístico, mas era um contato de vida, um contato de intimidade com Deus, de vivência com o Senhor Deus. E ele segue então a sua caminhada, e nós observamos pela palavra de Deus que Daniel, ele não somente ele era um homem dedicado ao estudo e ao conhecimento da palavra de Deus. Se os irmãos tiverem a curiosidade de observar em casa, por exemplo, Daniel, ele faz citação de crônicas, ele faz citação de Esdras, faz citação de Jeremias, ele faz citação de Zacarias, ele faz citação do livro de Êxodo na sua oração, ele faz citação de Jó, ele faz citação de Deuteronômio, ele faz citação de Lamentações, ele faz citação de Jeremias. Dezenas e dezenas de textos. Esse homem que chega à idade adulta já, como disse Paulo, com a sua carreira completa, com o seu tanque espiritual cheio, este homem enfrentou, como nós bem sabemos, em uma oportunidade da sua vida, ele teve que dar mais uma vez o testemunho de que ele era um servo fiel a Deus, quando ele se negou a deixar de falar com Deus e orar a um homem, a estátua de um homem. E é desse Daniel, meus irmãos, que nós estamos falando. Um homem de intimidade com Deus, um homem de fidelidade a Deus,
um homem de visão a respeito do reino de Deus e das coisas espirituais, um homem totalmente quedado aos pés do Senhor, servindo a Deus de acordo com a vontade do Pai. E eu quero que os irmãos observem comigo então, nesta noite, meus irmãos, que há muitas coisas que a igreja cristã evangélica precisa resgatar na sua vida de convivência com Deus, de intimidade e relacionamento com Deus. Mas as coisas que nós precisamos resgatar, meus irmãos, não são coisas excepcionais. Não são coisas sobrenaturais que estão acima do nosso entendimento, coisas que possam fazer maravilhar os olhos daqueles que veem, mas antes são coisas simples, colocadas diante de nós para serem realizadas desde Jesus Cristo, que são os cânticos. E o que é um cântico? O cântico é uma forma de expressão daquilo que vai em nosso coração. Quando nós cantamos os cânticos espirituais aqui, sejam os hinos, sejam as músicas e as letras que nós dirigimos ao Senhor através do conjunto Kerigman, através da observação do nosso inário, ali, meus irmãos, vocês vão encontrar sentimento de pessoas que compuseram aquelas músicas, pessoas que dedicaram tempo a escrever e a trazer uma melodia aprazível de algo que estava em seu coração, e então é uma expressão. E quando nós falamos de cânticos e hinos ao Senhor, são expressões de louvor, de gratidão, expressões de conversão, expressões de arrependimento, expressões que fazem parte de todo o arcabouço do sentimento humano e que são colocadas diante de Deus com muita transparência, às vezes nem sempre pelos cantantes, mas certamente por aqueles que compuseram. Às vezes nós cantamos sem nem dar atenção ao que estamos falando. Mas eu quero dizer aos amados que não foi assim no coração daqueles que fizeram essas músicas. E meus irmãos, desde Jesus Cristo, a outra atividade que nós devemos desempenhar no nosso dia a dia cristão é a meditação na palavra do Senhor. Nada de sobrenatural. Nada, sabe, de talvez tão luminoso aquele que olha. Algo simples. Cantar, ler, estudar, meditar, praticar, viver, ensinar a palavra do Senhor. E o terceiro item é a oração. Mas é curioso, meus irmãos, que quando nós olhamos para as músicas, as pessoas querem trazer rituais já deixados na cruz de Cristo lá no passado. Querem trazer para o meio do culto um chofar, que era um instrumento feito com chifres de carneiro, e que o povo de Israel usava para anunciar o culto ao Senhor, para fazer a chamada. E as pessoas querem trazer isso para dentro da igreja hoje. As pessoas querem trazer aquele ritual da separação do santo dos santos, de um Deus distante, por trás de um véu e um povo separado. As pessoas querem trazer isso para dentro da igreja hoje. As pessoas querem trazer para dentro da igreja hoje tantos rituais que ficaram no Velho Testamento. As pessoas querem trazer para dentro das igrejas hoje símbolos que nós vimos lá no passado, no Templo de Salomão, por exemplo. Querem ter, num dia de Santa Ceia, um candelabro de ouro. Querem ter os pães da propiciação. Não me refiro aos pães da Santa Ceia, simbolizando aqui que às vezes as irmãs ornamentam, mas aqueles pães lá que
são feitos sem fermento e colocados lá no culto público. Temos até um templo que, turisticamente falando, até tenho vontade de visitar. Mas é preciso, meus irmãos, que nós entendamos que aquilo ali não tem mais significado nos dias de hoje, pois ficaram na cruz de Cristo. O que traz significado para as nossas vidas no dia de hoje é a mesma intimidade que nós vemos revelada aqui através do nosso irmão Daniel. E eu quero que os irmãos pensem comigo nessa noite a respeito do resgate destas coisas, pois estas coisas têm sido abandonadas. E por mais que se fale, por mais que se repita, por mais que se enfatize, por mais que o pregador rogue, parece que a igreja não quer mais praticar estas coisas. O cântico, mais especificamente aqui no texto, a meditação e o conhecimento da palavra de Deus e as orações. O povo não quer. Os irmãos não têm mais consideração por estas coisas, muitas vezes, não digo que seja o caso de todos, mas na cristandade evangélica, generalizando, hoje pouco se conhece da palavra de Deus. Na cristandade evangélica de nossos dias, pouquíssimo tempo se gasta em oração. E, meus irmãos, uma geração cristã com estas características, desse abandono das coisas simples que Jesus Cristo deixou para nós, sua igreja, o abandono dessas coisas vai gerar uma geração fracassada espiritualmente. Uma geração que não tem a menor chance de sucesso contra o mundo mal que aí se encontra. Amados, as pessoas estão atrás de rituais, estão atrás de novidade. Querem ver? O consumismo de música gospel, ele é insaciável. Não importa se as letras têm acordo com a palavra de Deus, não importa se falam contrariamente à palavra de Deus, não importa. Ah, é bonitinha, tal. Então, bora. Tem uma melodia, sabe, agradável, bora. Não digo aos irmãos que às vezes não passa algum erro nas músicas que nós cantamos aqui, mas quero dizer aos irmãos que procuramos ter zelo. As músicas são apresentadas ao pastor da igreja, são apresentadas ao presbítero, para que possam ser consideradas diante da palavra de Deus, mas nós não somos inerrantes. Às vezes passa alguma coisa. Mas eu quero dizer aos irmãos que tentamos ter um crivo. Tentamos ter um crivo. Isso por quê? Porque o nosso intuito com essas músicas não é louvarmos a nós mesmos, nem apresentarmos um show, nem estarmos aqui saboreando o culto que nós estamos prestando a Deus, mas é sermos participantes e sermos aqueles que engrandecem o nome do Senhor através dos nossos cânticos, orações e exposição da palavra do Senhor. Isso é que é importante. E, meus amados irmãos, eu tenho uma frase que ela é muito comum, a gente às vezes fala mesmo, que diz assim, não, vamos cantar uma música nova. Vamos cantar uma música nova. E o que é uma música nova aos olhos do Senhor? Por exemplo, os irmãos têm ideia de quantas décadas foi cantado, por exemplo, o Salmo 122, durante as peregrinações do povo de Israel? Irmãos, 40, 50, 60 anos, todo ano, a cada festa, a cada trilhar do caminho, o povo ia cantando os mesmos salmos. Mas então o que é um novo cântico diante do Senhor? Um novo cântico apresentado diante do Senhor é aquele
é aquela forma de expressão em que nós cantamos a mesma música, mas a expressão do nosso coração, a expressão da nossa alma é outra. Eu posso cantar esta paz que eu sinto em minha alma, pensando na dor que eu estou sentindo por um familiar, por exemplo, que foi chamado à ordem pelo Todo-Poderoso Deus. Eu vou cantar esta paz que sinto em minha alma, um cântico antiguíssimo, de uma maneira. Assim como eu vou cantar esta paz que eu sinto em minha alma por um ente querido que recebeu a cura do Senhor, de outra maneira. E apresentar um cântico novo ao Senhor, meus irmãos, não significa trazer uma letra nova e não repetir letras já aprendidas de corinhos de nossos avós, não é isso, mas é uma expressão de nosso coração. E eu quero que os irmãos percebam, apesar do texto não falar de música, mas eu quero que vocês percebam a expressão do coração de Daniel, parafraseando, ele repete palavras que ele já conhecia, que faziam parte do compêndio bíblico. Ele repete as palavras de Moisés, ele repete as palavras de Jeremias, mas, irmãos, é transparente o sentimento, a emoção, a sinceridade desse servo de Deus, quando ele faz essa oração. Olha comigo aí para o verso de número 3. Melhor, olhe comigo aí para o verso de número 2. No primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. O que Daniel estava fazendo? Estudando a Bíblia. Mas peraí, irmãos, 82 anos. E a Bíblia não traz um conhecimento de se Daniel teve família ou não. É mais certo que não. Possivelmente Daniel era eunuco. A Bíblia não traz um detalhamento se Daniel teve família ou não. A Bíblia não traz um detalhamento de quanto tempo depois desse texto que nós estamos lendo, Daniel veio a morrer. A Bíblia não fala. Mas eu quero dizer aos irmãos que não foram muitos anos depois desse texto que Daniel veio a morrer. Mas percebam, os amados, que esse homem de 82 anos, o que é que ele estava fazendo? Ele poderia estar fazendo um monte de coisa da sua vida, dizendo assim, para o seu coração, assim como muitos crentes fazem no dia de hoje: olha para mim, converse não. Ele poderia estar simplesmente, meus irmãos, dizendo: eu já sei o suficiente. Essas pregações eu não vou nem hoje à igreja, porque eu já ouvi todas. Esse texto, presbítero Silvano, que o senhor está lendo, eu já estudei ele de cabo a rabo, já conheço esse texto de cor e salteado, não tenho mais nada a aprender desse texto. A comunidade cristã evangélica dos nossos dias, ela está enfadada, ela está cansada, ela não quer mais, ela não sente mais prazer em ouvir, em se dedicar, em meditar na palavra de Deus. Mas Daniel, um homem com aproximadamente 82 anos, estava fazendo o quê? Estava estudando a palavra do Senhor. Estava relembrando, porque eu imagino que ele já sabia dessa contagem de 70 anos, pois ele vai para o cativeiro e ele recebe a carta de Jeremias, e ele divulga a carta para o povo, dizendo: olha, vocês estão em Babilônia, mas na Babilônia vocês se casem, vocês cresçam, vocês plantem, vocês vivam, vocês se alegrem, porque o tempo que vocês vão ficar aí é grande. E ele viveu pacificamente no reino da Babilônia, pois por uma contagem natural, era fácil imaginar que de lá ele não sairia. E do império, de fato, os historiadores não sabem ao certo onde Daniel foi sepultado. Mas majoritariamente acredita-se que ele não voltou para casa, não há relatos de que ele tenha voltado. E pense comigo, um homem de 82 anos pegar a estrada assim, para voltar para uma terra desolada, uma terra em monturos, sem muros, tudo destruído. Mas o fato que eu quero que os irmãos guardem em seus corações é que Daniel estudou a palavra de Deus.
Logo depois que ele estudou a palavra de Deus, que ele entendeu a vontade de Deus, ele se põe em oração e acompanha comigo o verso número 3, e ele volta o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração, com oração, melhor dizendo, e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel era um nobre. E mesmo com Ciro, ele continuou sendo nobre. Não teve as suas regalias retiradas. E esse homem, ele pediu um tempo da sua vida. Ele resolveu dar uma pausa em todo aquele processo. Uma nova administração havia chegado. Tudo estava mudando. E mesmo diante de todo aquele tumulto, no primeiro ano do reinado de Dario, ele pede um tempo e ele fala assim, olha, eu vou me dedicar à oração. Vou me dedicar ao jejum. Ele parou tudo, irmãos. E ele se humilha diante do Senhor, vestindo pano de saco, jogando sobre a sua cabeça cinza, e ele volta os olhos para o Senhor e começa a buscar o Senhor em oração. E é interessante, chama a atenção dos irmãos a respeito disso, porque o povo, ele já é idoso, mas ele estava preocupado com o seu povo, ele estava preocupado com os seus parentes que ainda porventura estavam aí espalhados, ele estava preocupado com a nação, e ele então se coloca diante do Senhor, e eu quero que os irmãos observem que, à exceção de um pedido de perdão pelos seus pecados, os quais ele compartilha com o povo, à exceção disso, ele não pede por si mesmo. E como é que são as nossas orações? As nossas orações são cheias de pedidos individuais, pedidos particulares. Nós nos preocupamos muito, meus irmãos, conosco. E nós temos no exemplo deste servo e de muitos outros, mas especificamente nessa noite de Daniel, um homem que se dobrou e se humilhou diante do Senhor para pedir perdão pelos pecados do seu povo, para pedir perdão pelos pecados que o povo havia cometido, para pedir a misericórdia de Deus, porque se os irmãos observarem, o povo não apenas havia transgredido, mas parece que pela visão de Daniel, o povo ainda não havia se arrependido. Não havia se chegado ainda ao ponto que a disciplina do Senhor queria que eles chegassem. Passaram-se já praticamente 70 anos e o povo continuava com o seu coração endurecido. Meus irmãos, quando nós praticamos a fé pelo exercício da palavra de Deus, nós percebemos a vontade de Deus, e Daniel percebeu essa vontade de Deus, então ele coloca lá no verso número 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ah Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Espera aí. Ele estava dando, meus irmãos, com estas palavras, com esta fala, ele estava dando um tiro no pé. Já pensou nisso? O restante da oração revela que o povo tinha prevaricado, tinha se rebelado, tinha pecado, tinha abandonado os juízos de Deus, tinha abandonado os caminhos do Senhor, tinha virado as costas para o próprio Deus. Mas Daniel começa dizendo, Senhor, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Espera aí, Daniel, isso não é jeito de começar uma oração. Como é que você vai falar de um povo que não guarda os mandamentos? E vai citar que Deus é um Deus que guarda a aliança para aqueles que observam e amam os mandamentos dele. Mas, meus irmãos, Daniel está reconhecendo
que Deus é assim. Mas aí ele continua, olha, nós temos, no verso 5, temos pecado, temos cometido iniquidade. E aí ele, meus irmãos, se você observar essa oração, a impressão que eu tive é que parece que Daniel está enchendo linguiça, sabe? Porque ele repete, olha, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós erramos, nós falhamos, e ele repete, e ele repete, e ele repete, e ele bate nessa tecla até o fim da oração. Se nós fôssemos chamados a resumir esta oração, meus irmãos, eu acredito que nós conseguiríamos reduzir ela de 19 para aproximadamente, aí, pelo menos uns 8 versículos apenas. Mas eu quero que os irmãos percebam que o coração do servo de Deus estava em observar e fazer um contraponto. Olha, a tua palavra fala assim, e nós temos agido assim. E meus irmãos, quando nós olhamos a nossa vida e confrontamos a nossa vida diante da palavra de Deus, nós encontraremos muitas falhas, pelas quais é preciso que nós modifiquemos o nosso viver. Não basta, meus irmãos, simplesmente nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, sei lá, desde que o pastor Silas está aqui, ele já deve ter feito aí umas 1000 pregações, pastor, já marcou a pregação de número 1000 já? Já deve ter marcado, eu imagino. E meus amados irmãos, nós ouvimos essa palavra, mas é necessário que nós apenas não ouçamos, mas além de ouvir, que nós coloquemos em prática e sejamos tocados por essa palavra, assim como Daniel foi. Que diante da verdade, diante daquilo que Deus é, num reconhecimento de que Deus é aquele que guarda a aliança dos que amam os seus mandamentos, que nós nos posicionemos então contra os nossos pecados, contra os pecados dos nossos familiares e entes queridos, contra os pecados da nossa cidade, contra os pecados do nosso país. Que dizer, irmãos, da nossa geração que não tem conhecimento profundo, que não tem intimidade profunda com o Senhor? Que dizer da nossa geração, da sua incapacidade de se colocar diante do Senhor numa oração semelhante a essa, pedindo ao Senhor o perdão pelos pecados de todos aqueles que nós pudéssemos citar, de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Quando nós fazemos as nossas orações no particular, e os irmãos certamente já devem ter vivenciado a mesma experiência, quando nós oramos Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Levante a mão quem nunca disse essa frase. Mas Daniel gastou, meus irmãos, 15 versículos, por assim dizer, enfatizando, batendo, relembrando, remoendo, colocando diante do Senhor, com toda a transparência e sinceridade que havia em seu coração, a respeito dos pecados seus, a respeito do pecado dos seus reis, a respeito do pecado dos príncipes, a respeito do pecado de todo o povo. Quando nós praticamos a fé através da oração, meus irmãos, nós devemos reconhecer que Deus é Deus. Devemos olhar, semelhante ao nosso irmão do passado, voltar os nossos olhos, sabedores de que Deus é Deus. Deus, Ele é santo, Ele está acima de tudo, está acima de todos, Ele está no seu lugar. E nós precisamos então descer e nos colocarmos no nosso lugar. Um lugar de humilhação, um lugar de reconhecimento, que nós ainda precisamos melhorar muito. Um lugar, meus irmãos, de conversão, de reconhecimento e arrependimento.
E isso se dá, meus irmãos, não tem outra forma. Eu quero dizer para você que diz assim, que eu levo uma vida de estudo e meditação na palavra de Deus, mas que você não tem também uma vida de oração, você está capengo. Está faltando alguma coisa. Assim como, e eu quero dizer, me incluindo nisso, por fazer parte da equipe de louvor, se nós vivermos uma vida apoiada apenas nas músicas, nós estamos na pior condição possível. Porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que possamos cantar aquilo que vai no coração de Deus, com o sentimento e as expressões que agradam de fato a Deus. E quando nós nos envolvemos na meditação da palavra de Deus, nessa intimidade com o Senhor, nós fazemos orações como Daniel fez, com muita facilidade, com muita tranquilidade. Se você tem uma vida de meditação na palavra de Deus, você entende perfeitamente o que eu estou falando. A meditação na palavra de Deus nos leva ao nosso conhecimento individual, leva ao conhecimento daquilo que nos rodeia e leva ao conhecimento daquilo que vai no coração de Deus. E nós começamos então a nos afinar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que vai no coração dele. A prática da fé pela oração, meus irmãos, é uma prática cotidiana de fazer o que Daniel estava fazendo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não apenas estava orando a Deus, ele fazia isso 3 vezes ao dia. Era uma prática comum. Os irmãos tenham certeza que ele não abandonou essa prática em qualquer um dos reinados pelos quais ele passou. E ele passou por vários reis. Ele sobreviveu a vários reis. Mas tenha certeza de que a sua vida de oração continuou, inalterada. Mas aqui, meus irmãos, ele estava num momento especial. E eu achei curioso, sabe por quê? Eu quero que você me acompanhe no seguinte pensamento. Daniel estava lá meditando na palavra de Deus, e teve a sua atenção voltada para o fato de que, olha, faltam aí cerca de 2 anos para o povo voltar para Jerusalém, poder voltar para casa, voltar para a sua terra. Faltavam aí cerca de 2 anos. Qualquer um de nós, meus irmãos, começaria a fazer uma contagem regressiva, a se alegrar, não é verdade? Como é que você fica? Olha para mim. Como é que você fica quando está assim, olha, nós planejamos, preparamos tudo, e daqui a 10 dias, nós vamos passar 1 mês na praia. Ó, Maceió, né? Daqui a 10 dias nós estaremos em Maceió, e ficaremos lá 1 mês, passeando de praia em praia. Irmão, eu quero que você me diga se haverá dentro desses 10 dias, um dia, que você não se lembre disso. É mais fácil dizer que não haverá um momento que você se esqueça disso, é ou não é? Contagem regressiva, ó, faltam 9, faltam 8, falta 2, falta 1, é amanhã. Nem dorme. É, né? E curioso, meus irmãos, que Daniel, quando ele teve a notícia de que já haviam se passado 68 anos aproximadamente, estava às portas então, proporcionalmente faltava pouquíssimo tempo, meus irmãos, para que o povo tivesse a liberdade dada pelo próprio Deus de voltar para suas casas, de voltar para os seus lares, de reconstruírem a nação, de serem novamente um povo. Isso deveria transmitir uma alegria profunda ao seu coração, mas ele olha para o povo e vê, mas esse povo ainda não aprendeu. Amados, esse é o mesmo sentimento que ocorre no coração. Falo isso com conhecimento de causa. O pastor com certeza tem muita essa experiência
de pregar, de falar, de ensinar, e parece que o povo não está nem aí. Sabe, você não vê aquela radical mudança de vida. Pelo contrário, a gente ainda sofre os reveses, ainda sofre a contrariedade de, por vezes, ir lá trabalhar com outro irmão, e esse irmão ir para o mundo. E Daniel olha para o povo e vê que esse povo ainda não estava pronto. Acompanha comigo aí, o verso de número 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Os irmãos viram? Daniel olha para o povo e percebe que o povo não havia ainda aprendido a lição, não estava com seu coração quebrantado diante do Senhor, não estava disposto. E eu quero perguntar nessa noite, e você? Esquece essa história de, bem que fulano de tal podia estar aqui, isso era para ele. E você que nos acompanha? A palavra de Deus, ela tem sido viva no seu viver, tem te chamado a uma vida de oração e, consequentemente, a uma vida de louvor e adoração ao Senhor sincera? Tem sido assim? Porque se não tem sido assim, meus irmãos, é muito importante que nós não desperdicemos o nosso tempo. E é muito mais importante que nós não desperdicemos o tempo do Senhor, que tem lutado conosco, que tem buscado trabalhar em nossos corações para que nós cheguemos à estatura da perfeita varonilidade espiritual que Ele deseja. Quero que você volte os seus olhos aí para o verso de número 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Meu amado irmão, Daniel vestido de pano de saco, cinza sobre a sua cabeça, jejum para o seu corpo, mortificando a sua carne, intercedendo diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados de todo um povo do qual ele fazia parte. Ele volta os olhos para o Senhor e faz uma prática de fé pela oração, na certeza de que somente o Senhor poderia atuar na vida do povo. Portanto, ele pede: Senhor, perdoa as iniquidades que o povo tem praticado diante do Senhor. Ele pede a clemência, ele pede a misericórdia do Senhor, ele pede graça sobre o povo do Senhor. E eu te pergunto então, você tem atuado da mesma maneira? Se você não tem atuado, eu pergunto ainda, você faz parte do corpo de Cristo? Porque se você faz parte do corpo de Cristo, se você compreende essa importância, se você entende o que você está fazendo no reino do Senhor, é preciso então que você interceda por aqueles que são filhos do Senhor, por aqueles que necessitam da clemência e dessa misericórdia do Senhor, e que você dedique, não um momento comum, mas perceba que Daniel dedica um momento especial para interceder pelo povo de Deus. E meus amados irmãos, gostaria de concluir dizendo que, olha, os filhos do Senhor, da nossa geração,
A cristandade evangélica da nossa geração precisa redescobrir o prazer da simplicidade de uma vida reta com Deus através da oração, da simplicidade de uma vida com Deus através da leitura, meditação e prática da palavra do Senhor, da simplicidade de uma adoração que sabe o que está fazendo, porque é norteada por esta palavra. Nós precisamos não de trazer rituais do Velho Testamento para as práticas da igreja. Não precisamos trazer os símbolos tantos que Deus colocou para o seu povo, especialmente dentro do templo de Salomão. O que nós precisamos é de uma vida verdadeira, sincera e transparente com o Senhor nosso Deus. Quero que você pense sobre isso, e viver uma vida com o Senhor, simples, de prática espiritual verdadeira, vai render muito lucro para você, através dos tesouros que você estará acumulando no céu, onde ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, não estraga, nem traça dá em cima. Feche os seus olhos. Pai eterno, justo, nós não temos dignidade em nós mesmos de estarmos diante da Tua santa e bendita palavra. Nós somos pecadores, ó Deus, que por vezes buscam como que envergonhar o Teu nome. Nós mentimos, nós enganamos, nós traímos, nós deixamos de lado, ó Deus, os momentos e oportunidades passarem. Nós, ó Deus, não temos nos dedicado, ó Deus, como poderíamos ao Teu serviço, porque o Senhor nos deu inteligência para superarmos toda e qualquer situação com a Tua companhia. E nós temos, ó Deus, deixado de fazer aquilo que apraz ao Teu coração para fazermos aquilo que agrada ao nosso. E todos nós temos agido assim, ó Deus. Todo o Teu povo espalhado pela face da terra, em maior ou em menor medida, tem praticado, ó Deus, coisas que desagradam ao Teu coração. E nós rogamos ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor, ó Deus, possa converter os nossos corações todos os dias, a despeito dos pecados que nós cometemos ante a Tua face, fazendo, ó Deus, com que nós possamos nos arrepender, possamos pedir perdão e possamos nos aproximar do Senhor no reconhecimento pleno da Tua santidade, da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua honra, nos colocando, ó Deus, debaixo da Tua potente mão e nos submetendo, como o Teu servo no passado fez, se submeteu à Tua disciplina. Ele, ó Deus, não se queixou, e nós muitas vezes, ó Deus, não observamos esse exemplo e somos murmuradores. Nós reclamamos e reclamamos e reclamamos, ó Deus, daquilo que não temos, daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor não nos atendeu. Mas a simplicidade do Teu Evangelho, por vezes nós nos recusamos a viver. Misericórdia, ó Pai. Misericórdia de nós enquanto Teu povo, que se o Senhor, ó Deus, não nos sustentar pela mão, se o Senhor não nos segurar firme nos Teus caminhos, nós já nos teríamos desviado há muito. Pedimos então, ó Deus, o Teu auxílio. Pedimos, ó Pai, que o Senhor renove em nossos corações a aliança do dia em que o Senhor, pelo mover do Teu Santo Espírito, nos fez, ó Deus, entender que o Senhor é Deus e nós precisamos de Ti. Que o Senhor abençoe o Teu povo com novidade de vida. Que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Deus, com sinceridade no coração, transparência no viver e aconchego, ó Deus, espiritual ao Senhor. Abençoe-nos em nome de Cristo Jesus. Amém.